Beleza. Sim. Aqui. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma introdução à linguagem de pesquisa SQL, tá bom? Então, vamos lembrar alguns conceitos, né? A gente ficou aí bastante tempo sem tratar desse assunto. Vocês tiveram algumas atividades que eu passei para vocês, mas nós temos aí 40 minutinhos para a gente relembrar algumas coisas, tá? Banco de dados. Vocês já estudaram isso no passado, a gente está só voltando a tratar disso. Então, banco de dados é uma série de arquivos estruturados em um computador que são organizados de maneira altamente eficiente. Há uma diferença, pessoal, entre arquivos estruturados e não estruturados. Né? Os arquivos estruturados que a gente chama, no nosso caso, nos bancos de dados relacionais, eles estão estruturados em formas de tabelas. Por isso que nós falamos que existe uma estrutura. Porque você, antes de você criar o seu banco, você tem que pensar no onde você está, o que você quer organizar dentro de uma organização, seja onde for, seja ela privada ou não. Né? Você tem que pensar quais são as tabelas que você vai precisar colocar, de cada um dos elementos que você vai precisar representar dentro do seu banco. Você tem que pensar os campos, né, que você vai ter que tratar, seu nome, CRG, né? Então, isso nós havíamos comentado, né? Então, se você está numa academia né, de musculação, por exemplo, né? Saber o peso e a altura das pessoas é algo que é importante, porque você precisa saber a evolução do treino da pessoa. Mas se você tiver, por exemplo, numa escola de música, isso não vai, talvez, fazer grande diferença. Você até pode deixar isso ali, mas qual é o interesse de você saber o peso da pessoa, né? Se for uma mulher, por exemplo, não vai gostar, né? Diz que as meninas não gostam de falar os seus pesos, né? Ainda mais se for uma mulher, assim, mais adulta, né? Então, assim, nem a idade, né? Diz que não pode perguntar a ideia das mulheres. Enquanto meninas ainda não, né? Assim, mas adolescentes. Mas depois... Mas, enfim, são dados que você tem que tomar cuidado. Então, assim, eu estou até brincando com isso, mas são coisas que você tem que tomar até um certo cuidado para aquilo que você vai ter que perguntar para a pessoa no ambiente onde você vai estar criando o seu sistema, né? Porque, normalmente, esse banco de dados ele vai estar associado a algum sistema, no caso, algum tipo de linguagem que vai servir de interface. Porque os bancos de dados, se você seguir na carreira de banco de dados, você vai ficar lá trabalhando com as tabelas, criando códigos para acessar, criar views e criar códigos de pesquisa que vai servir aos usuários, e às vezes usuários até mais avançados que organizam o sistema. Mas quem está ali do outro lado, que é o usuário final, ele quer uma tela muito simples, ele vai preencher alguns campos nos formulários e vai te trazer uma informação, tá? Então, esses arquivos que nós chamamos de estruturados. Os não estruturados estão muito, como é que eu vou dizer? Em destaque nos últimos anos, vamos dizer assim, né? Por quê? Por conta da internet, da web. Hoje, quando nós falamos em dados não estruturados, são os dados que se encontram na internet. E aí entra essa questão que nós comentamos no começo do ano, a respeito de como as tecnologias, principalmente a inteligência artificial, vai impactar a nossa sociedade. Não sei se vocês se lembram nossas primeiras aulas, que nós abordamos bastante. Vocês têm um seminário que vocês precisam fazer para me apresentar em grupos depois. A gente vai conversar isso em outro momento. Mas nós havíamos comentado como é que esse grande ponto... Opa, parece que alguém entrou aqui. Deixa eu autorizar lá. Oi, Stephanie. Estamos numa apresentação aqui. Manuela, tem mais gente aqui, ó, 26 agora. Deixa eu ver como é que eu volto agora, hein? Tem que voltar aqui. Ó, eu vou parar a apresentação e vou voltar.
Estão vendo de novo? Alguém pode dar um oi aí? Sim. Sim. Tá bom. Então, olha só, uma coisa até que eu queria chamar a atenção para vocês. Vocês se lembram que eu falei da maneira como a inteligência artificial ia impactar a nossa sociedade? E vocês, não sei se vocês perceberam, se vocês estão lendo, eu tenho acompanhado bastante, eu tenho até desenvolvido uma pesquisa, depois eu até passo um link, quando a gente fez um videozinho na TV Unesp, do meu grupo de pesquisa, a gente está desenvolvendo como que o Covid está impactando na sociedade. Chegou mais alguém aqui. Beatriz. Olá, Beatriz. E agora? Deixa eu ver aqui. Não sei como é que eu volto aqui, pessoal. Professor, não é só você voltar no PowerPoint? Porque aqui a gente continua Continua? Sim. Então, eu estou tentando voltar. Deixa eu ver. Se eu passar aqui, vocês veem? Ah, então tá bom. Sim. Beleza. Os dados não estruturados, eles permitem, né, o que o pessoal trabalha hoje muito com machine learning, consegue recuperar dados das redes sociais, então eles conseguem fazer análise em grande conjunto de informações, que normalmente nos sistemas menores, um banco de dados estruturado, normalmente ele cuida de dados dentro de uma organização. Então, se você pegar a Amazon, por exemplo, ela é enorme, está no mundo todo, então eles têm um conjunto de dados muito grande, né, mesmo estruturados. Então, eles conseguem tirar dali muito conhecimento, né? Mas uma pequena empresa, vamos pegar aqui Facchini, que também tem várias sedes, mas eles têm um conjunto de dados um pouco menor. Eles conseguem tirar conhecimento dali? Conseguem, mas mesmo assim é um pouco menor. Quando você vai para a web, você tem pessoas do mundo todo, então dependendo daquilo que você quer rastrear e pesquisar, você consegue pegar alguns dados, reconhecer que tipo que é, e aí você organiza ele, tenta dar uma estrutura para ele, e você consegue trazer conhecimento a partir disso, né? Então, é o Big Data que a gente chamou, que vocês viram anteriormente. E a gente viu algumas coisas que a gente tinha visto no começo do ano, que a gente nem imaginava que a gente ia passar por isso esse ano, né? Que começou a partir de março. Não sei se vocês perceberam, mas ganharam força nos últimos meses. Por exemplo, o trabalho remoto. Eu tenho lido muito, eu não sei se... Eu já vi que parece que alguns de vocês, o pai e a mãe, estão trabalhando em casa, né? Mas eu vi que algumas empresas, principalmente nas grandes cidades, já estão pensando em continuar, pelo menos em algumas áreas, continuar trabalhando em home office, né? Os funcionários, alguns setores, porque eles viram que é melhor, né? Até para o funcionário é melhor. Então, isso vai acabar mudando muito as interações, né, das pessoas com as empresas, das pessoas com as organizações. E aqueles processos que a gente falava lá, isso vai demorar 5, 10 anos, 20 anos, nós acreditamos, eu assim, pelo que eu tenho visto, e tenho visto muitas assim, artigos e algumas, como é que eu vou dizer assim, lives também, né, de pessoas especialistas, dizendo que isso vai poder mudar muito a nossa sociedade. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu já falei lá, estou lendo um livro, depois se alguém tiver interesse eu até posso passar, eu tenho ele em PDF. Ele fala sobre que a gente está vivendo um momento de gap agora, assim, né, um momento de que as pessoas estão tendo tempo de se preparar para essas mudanças drásticas que virão na nossa sociedade, né? O Covid veio para mostrar que, opa, nós estamos preparados, né? Algumas organizações que achavam que ia demorar, nossa, eu não vou conseguir me preparar, meu funcionário longe daqui não vai dar certo, ele não vai trabalhar certinho, eu vou perder o controle dos meus funcionários. Eles acabaram vendo, por exemplo, como eu disse, que não, opa, dá certo, olha, meu funcionário não está aqui do meu lado, eu não estou controlando ele, mas ele está me entregando o que é preciso entregar. Então, opa, por que eu não deixo ele lá, na casa dele, gastando a energia dele, comendo lá, usando água lá, do que eu ter que arrumar um lugar para ele aqui, gastar ar-condicionado aqui, né? Água para o banheiro, água para tomar água, né, água de beber, e assim por diante. Né? Então, eu posso deixar ele lá, em vez de eu ter, por exemplo, 100 pessoas, eu vou manter
40, 60 fica lá em outro lugar, vou criar uma forma, uma estratégia para organizar essas pessoas. E aí, uma coisa que estavam falando, eu conheço muitas, deixa eu voltar aqui, muitos amigos que estão, assim, filhos de amigos também, que estão fazendo medicina, porque muitas pessoas olham para a medicina e falam assim, nossa, né, eu vou ganhar muito dinheiro, porque a gente olha, muitos médicos estão muito bem, mas há muitos médicos que estão se formando e que já não é assim tão fácil você entrar, né? Nas grandes cidades, ou nas cidades mais que tem escola, uma cidade de grande porte, assim, ou médio porte, é mais difícil você começar a carreira. Nas pequenas, fica às vezes mais difícil, por isso que muitas vezes os médicos não querem nas pequenas, porque não tem onde ir. Às vezes é uma cidade afastada, e já vi editais de médico por 40 horas ganhando 5 mil reais, por exemplo, né? Para quem às vezes faz um curso pensando em ganhar 15, 20, né? É uma realidade bem diferente. Mas esse livro fala que há uma possibilidade que daqui a alguns anos, eu já tinha falado isso com vocês, mas esse livro volta a repetir, é um livro mais novo, que o número de médicos vai diminuir a necessidade, porque nós vamos ter equipamentos que vão pegar os dados, olha só, dados, né? Voltamos, os dados das pessoas, e eles vão conseguir dar um resultado preciso até daquilo que o paciente está passando. Eu não sei se vocês viram um relógio novo da Samsung. Eu queria um, né? Mas é muito caro. Acho que tá. O velho já estava 1.900, esse novo eu não sei quanto que vai estar. Não sei se chegaram a ver, mas parece. Eu acho que foi esse que eu vi, que ele tem até um sensor para fazer aquele exame do coração quando você passa mal. Alguém lembra? Eu esqueci agora aqui. Alguém... Eletrocardiograma? Isso, eletrocardiograma. Aí eu tava falando com a minha esposa outro dia, ela falou, mas será que ele é tão bom? Eu falei, não sei até quanto ele é bom, se ele é bem preciso, né? Mas se ele der já se ele der uma precisão de 70%, por exemplo, já dá para saber se você tá passando mal ou não, né? Eu tive uma tia, perdi uma tia, irmã da minha mãe, umas 2 semanas, e ela tava no sítio, passou mal, e ela ficou umas 6 horas passando mal. Ela tava com infarto, né? E ela estava com dor no estômago, foi o que ela falou que ela estava sentindo. E ela ficou 6 horas sentindo dor no estômago muito forte, até que não aguentou mais, mas quando ela mora no sítio, quando ela chegou aqui no UPA, ela chegou já desfalecida. Infelizmente, ela veio a falecer. Mas olha só, se ela tivesse sido antes, então se ela tivesse algum tipo de sensor que pudesse avisar que ela estava tendo um problema cardíaco, né, no momento, e essa tendência, né, é o barateamento desses equipamentos que estarão conectados a nós, alguns deles, é claro que isso ainda no país nosso, aqui do Brasil, isso talvez esteja um pouco distante, mas a gente viu que as coisas podem acontecer muito rápido, como a gente viu aí no Covid. Mas, enfim, voltando à questão do médico, eles falam que talvez não vai precisar tantos médicos, mas eles falam que vai precisar de muitas pessoas para a área de tecnologia. Então, isso é uma coisa que eu estou falando para vocês pensarem quando vocês forem seguir carreira, né? Vocês estão no segundo ano, vocês têm mais um ano ainda para pensar. Escolham bem o que vocês pretendem fazer, tendo em vista isso, tá bom? É claro que as profissões não vão acabar todas de uma vez, mas a tendência é que as máquinas tomem o lugar cada vez mais das pessoas. Vai faltar emprego? Vai. Para algumas pessoas vai mesmo, né? Principalmente para as pessoas menos qualificadas. Por isso que eu preciso se qualificar muito, pessoal. Né? Isso eu tenho falado já desde 2017 para os meus alunos. É o momento da gente se reinventar, da gente pensar em profissões que realmente nós não iremos ser substituídos por máquinas. Ó, por exemplo, eles falam que vai ter mais vaga para enfermeiros, fisioterapeutas, do que para médico. Porque o médico, normalmente, ele faz avaliação, não é? Ele pega lá um exame, faz avaliação, dá um diagnóstico e manda fazer um tratamento. Agora, se eu tenho uma inteligência artificial, eu
pego esses dados de um resultado, coloco no sistema computacional, ele me dá um diagnóstico preciso e o tratamento que tem que ser feito, né, não preciso de 10 médicos, eu pego 5 médicos, o resto eles ficam só alimentando a inteligência artificial. Então, assim, são coisas para você pensar bastante, tá? Porque você, às vezes, pode seguir uma carreira que lá no final você pode se deparar com coisas que não vão dar muito certo, né? A minha esposa, quando ela fez fisioterapia, começava com 100 pessoas as classes, né? Hoje em dia é muito mais difícil você conseguir uma vaga de fisioterapeuta. Isso foi no ano 2000, 1999, 98, mais ou menos. Era o auge, né? Todo mundo tinha bastante vaga para fisioterapeuta. Hoje é muito difícil. Mas, enfim, não acabou a profissão, está aí, mas é muito mais difícil você conseguir uma vaga. Mas a área de tecnologia é uma área que vai crescer muito, principalmente na área de inteligência artificial, tá? Então, fica uma dica aí para vocês, tá bom? Bom, continuando. Esses arquivos podem armazenar enormes quantidades de informação, nós já vimos, eles podem ser manipulados e podem ser recuperados, né? Que adianta você armazenar a informação se você não pode manipular e recuperar depois, certo? E o computador permite que isso seja muito mais rápido. Então, o banco de dados relacional, ele é relacional, nós vamos começar a ver isso depois. Vocês também já devem ter tido uma noção que a gente cria tabelas, e essas tabelas se relacionam, né? Isso aí parte do princípio da matemática, do conjuntos. Então, você tem as chaves primárias, as chaves estrangeiras. Por meio delas, você consegue criar comandos SQL que conseguem te dar respostas, te dá, por exemplo, uma única informação baseada, de repente, em 3, 4 tabelas. E ele vai te dar uma resposta bem legal. Inclusive, o trabalho de hoje, você vai fazer ele relacionando duas tabelas, mas você vai fazer sem ajuda de software. Você vai usar uma máquina mais poderosa, que é o seu cérebro, né? Só que depois, depois que a gente começar com o SQL, você vai responder essas mesmas perguntas usando o SQL, né? E você vai ver que a máquina vai encontrar a mesma resposta que você. Então, cada tabela é composta por uma série de colunas, os dados são armazenados em linhas, e o lugar onde cada linha intersecciona uma coluna é conhecido como campo, né? Então, a gente tem aqui a representação. Essa aqui é a nossa tabela, depois você tem a coluna, né, as colunas, isso aqui acho que é bem tranquilo para vocês, onde há a intersecção entre uma coluna e uma linha, você tem o campo, né, que é o dado bruto, e aqui você tem a linha. A linha em banco de dados é conhecida como linha, registro ou tupla, tá? Por que registro? Se a gente pensar nessa tabela aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Ups, sim. Sim. Deixa eu ver onde que eu escrevo aqui. Aqui, olha, eu poderia ter nome, por exemplo, né? Nome, CPF, ixi, ai, acumulou tudo aqui, CPF e RG, vamos supor, em cada uma aqui dessas colunas. Então, eu vou colocar as informações aqui para cada pessoa. Então, cada linha que eu coloco aqui é considerado um registro, né? Quando você vai fazer, olha, eu vim aqui fazer uma compra, né? Seu pai e sua mãe vai lá numa loja e faz uma compra. Tudo bem, olha, eu preciso cadastrar você. Esse cadastrar é fazer um registro. Ele vai colocar todos os dados, então cada cliente vai ficar numa linha. Por isso que a gente chama de registro, certo? Então, eu vou colocar aqui Ana, né? Vou colocar o CPF 111, e o RG 22, por exemplo, né? Aí, se eu for aqui mais o Pedro, ele vai ter dados diferentes, tá bom? Então, as linhas representam esse conjunto todo, para cada um deles é um registro diferente, tá certo? Então, a tabela representa o meu conjunto todo, a coluna representa cada uma das especificidades que eu quero guardar sobre todas as pessoas que vão entrar aqui no meu sistema, e as linhas estão representadas as pessoas com suas respectivas especificidades de acordo com o
o ambiente que eu estiver trabalhando. Beleza? Então tá. Agora o SQL aqui, olha. O SQL, ele significa aqui, ó, Structured Query Language. Quem é bom de inglês aí? Né? Linguagem estruturada de pesquisa. Ela é uma linguagem de pesquisa, mas ela também permite que você crie as suas bases de dados, tá bom? Permite que você crie procedures, que são a gente pode dizer assim, as funções, né, os métodos, lembrando a linguagem orientada a objeto, a gente vai ver um pouquinho isso até o final do ano, tá? Como a gente cria. E é uma linguagem que manipula e cria as nossas bases de dados, né? Então, ela é muito utilizada. Isso aí, olha, vem lá, começou seus fundamentos em 1970, com COD, né? Esse autor aqui, ele já pensava em como guardar esses dados. Isso aqui foi uma revolução, pessoal, né? Esses slides eu vou deixar para vocês, tá bom? Depois eu vou colocar lá o PDF. Isso revolucionou a maneira de guardar as informações. Nós tivemos outras maneiras de armazenar informação, mas não era assim tão fácil, tanto para criar o armazenamento, quanto para, como é que eu vou dizer assim, manipular. A sua primeira versão, ela era chamada SQL, né, Structured English Query Language, e ela foi definida por Chamberlain, entre outros, né, em 1974. Então, olha lá, nos primórdios, né, nos laboratórios da IBM, né? Então, a IBM, olha só, é uma empresa, a gente... Agora, hoje, ela está muito ligada ao software, mas ela esteve muito ligada já a máquinas, né? Na minha época de faculdade, os computadores da IBM eram muito... como é que eu vou dizer assim? Eram muito bons, apesar de a gente não ter muito aqui no Brasil, mas ele era um dos melhores, né? Hoje ela ainda fabrica computadores, mas computadores de grande porte. Mas hoje ela está muito mais ligada à área de software, né, a Big Data. Eles também têm o DB2, que é um banco de dados muito bom, mas ele é pago, tá? Vamos lá, continuando. Em 1975 foi implementado um protótipo de aplicação dessa nova linguagem. 76, 77, a SQL foi revisada, ampliada, então o seu nome alterado para SQL, como a gente conhece hoje. Está falando aqui por razões jurídicas, né? É assim como o Java também. Quando ele começou, ele tinha um nome diferente, não me lembro agora, depois eles tiveram que mudar para Java, tá? Enfim, né? Aqui está contando um pouco a história, nós vamos continuando, né? Depois a IBM, né, foi chamado Sistema R, foi fazendo novas alterações. O Java não foi só a IBM, né? Com o passar do tempo, outras empresas também foram trabalhando até que fosse denominado, depois a gente vai ver no slide mais para frente, uma padronização, né? Então, houve o sucesso dessa forma de consulta e manipulação de dados, como eu falei. Uma coisa que é bem interessante é que ela é muito próxima da linguagem do inglês, né? E vocês já devem ter, para quem já está um pouquinho mais avançado aí no SQL, já deve ter percebido, né? E isso tem, apesar de ter começado lá atrás, ela vem sucessivamente tendo a possibilidade de ganhar novos recursos, inclusive dependendo do tipo de banco de dados, de tipo não, do SGBD, né? Então, aqui, ó, SGBD é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Sistema Gerenciador de Banco de Dados são vários. Todos eles utilizam, a maioria não, né? Todos os sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais, eles usam SQL. E a maioria, hoje em dia, são relacionais. Então, ó, o DB2 da IBM, o Oracle, da Oracle Corporation, o RDB da Digital, o Sybase e o Microsoft SQL Server. Aqui no Brasil, a gente ouve muito, né, muita utilização para grandes organizações, o Oracle e o SQL Server, né? Esses dois aqui, eles são pagos, tá bom? Você tem versões para eles que são gratuitas, tá bom? Não sei se vocês já chegaram a ver algum deles, você pode baixar e tem as versões gratuitas deles. Elas vêm com menos recursos e menos capacidade de armazenamento. Se a sua empresa for pequena, vamos supor que você vai prestar serviço para alguém, você pode estar utilizando. Agora, se você tem uma organização grande, aí eles têm vários pacotes e pode custar bem caro, tá? Só que aí eles têm muitos recursos.
Qual que é a diferença de um para outro, por exemplo? Professor, nós vamos trabalhar, por exemplo, com o PostgreSQL. Qual que é a diferença? O PostgreSQL é muito usado, é um servidor muito bom, robusto, consegue guardar muitas informações, muitas organizações também usam ele. Tem muitas organizações que às vezes não tem só um banco de dados, tem mais de um, né? Eles às vezes conseguem se comunicar, né? Tem algum tipo de base de dados num, no outro. O que a gente consegue ter é, às vezes, uma forma melhor de organizar e de criar os nossos objetos e algumas funções extras. O Microsoft SQL Server, por exemplo, eu dei uma disciplina numa época na FATEC Rio Preto, lá onde a professora Luciene leciona. Inclusive, na época, ela era era a coordenadora do curso. Era uma disciplina de administração de banco de dados. Eu acabei utilizando ele. Ele tem muitos recursos. Na realidade, a gente usava ele como ferramenta, né? Mas todos os bancos de dados você tem administração. Vou criar usuário, né? Ah, a dona Maria, que vai ficar lá na loja vendendo, ela não pode ter permissão de criar novas tabelas ou apagar todos os conjuntos, todos os dados da minha tabela, né? Então você cria os perfis dos usuários, vendedores, que mais? Administradores, no sentido do pessoal que trabalha na administração e não no administrador do banco de dados, e assim por diante. Então, o MySQL, o SQL Server, ele tem muitas funções. Inclusive, no próprio SQL, ele tem alguns comandos que são próprios dele, que eles criaram. Então, alguns comandos no SQL Server vai funcionar no SQL Server, mas não vai funcionar no DB2, no Oracle e vice-versa, tá bom? Tanto no SQL Server quanto no MySQL. Se você pega, desculpa, o PostgreSQL e o MySQL, eles têm algumas funções ou alguns comandos que são diferentes, tá? Para você fazer o auto-incremente automaticamente, no MySQL é de um jeito e no PostgreSQL é um outro comando, são comandos diferentes. Então, cada um deles tem algumas coisas que podem ser um pouquinho diferentes. E esses que são pagos, eles têm muitas ferramentas. Escutem bem, eles têm muitas ferramentas, tá bom? Principalmente para ajudar você a controlar. Então, é muito bom o administrador da base de dados. Para quem vai estar lá na ponta, o usuário, isso não vai fazer muita diferença. Mas para quem administra a base de dados, é excelente, né? Ele tem vários recursos que dá para você otimizar, tá bom? Não sei se a gente vai dar tempo, mas se der, eu posso passar algumas coisas para vocês e a gente vê. Então, olha só, o SQL então, ele se tornou padrão, de fato, no mundo, né, no ambiente dos bancos de dados relacionais. Agora, né, precisava se tornar direito, no caso aqui, se tornar padrão mesmo, oficializado, nesse caso aqui. Né? Então, em 1982, a ANSI, né, American National Standard Institute, ele tornou o SQL padrão oficial da linguagem no ambiente relacional, tá? Então, a partir de 1982, depois de 92 teve uma nova atualização, que acho que que está até hoje, uma grande, mas ela teve pequenas atualizações, vem tendo pequenas atualizações. Então, isso que é bacana no SQL é que ele é o mesmo para todos. O que você vai aprender nessa disciplina, você vai poder levar para todos eles. Ah, professor, mas você acabou de falar que tem coisas que são diferentes. Ok, mas são coisas pequenas. Os comandos mais importantes, eles são muito parecidos, tá bom? Então, o que você vai aprender aqui nessa disciplina vai servir praticamente para todos os bancos de dados. Algumas coisas serão diferentes? Sim. Então, professor, mas aí o que eu faço? Olha, você pega um livro, pega um tutorial, pega a própria documentação do software que você está trabalhando, do SGBD, e vê, então, olha, mas como que faz o autoincremente aqui? Vou procurar ver, certo? Então, mas é muito mais fácil de você mudar de um para outro, porque você já tem a noção de como que funciona, você já tem, vamos dizer assim, a lógica do SQL, certo? E ele é muito próximo do inglês. Então, para quem manja de inglês, até para quem não manja muito, você vai ver que ele, assim, praticamente é como se você estivesse escrevendo uma frase, assim,
não numa linguagem falada, né, mas numa linguagem técnica do inglês, para você conseguir buscar dados, tá bom? Então, é uma linguagem interativa de consulta, né? Com os comandos, os usuários podem montar consultas poderosas sem a necessidade de criar programa, podendo utilizar forms ou ferramentas de montagem de relatório. Então, esse aqui, ó, podendo utilizar forms, o Oracle permite, tá bom? Esse montar aqui, ó, relatório, isso aqui são alguns SGBDs, como eu falei para vocês, em ferramentas mais poderosas. Não são todos. Bom, então por isso que você paga. Por isso que você paga mais. Por isso que você tem lá, às vezes, você fala, nossa, professor, como é caro esse SGBD. Mas por que tanta diferença? É por conta, muitas vezes, dos serviços que eles permitem é, executar. Então, assim, em vez de você ficar, às vezes, gastando muito tempo em código, você pode usar essas ferramentas que vão procurar ajudar você a montar os seus relatórios, os seus códigos, que às vezes podem ser muito grandes, tá, pessoal? A gente está trabalhando aí com um sistema com 4, 5, 6 tabelas, normalmente na disciplina. Mas quando você vai para uma empresa, alguma coisa, dependendo do pote, não estou falando que são todas também, tá? Mas se você pega uma biblioteca grande, se você pega algum outro, você pode ter várias tabelas e às vezes você quer pesquisas muito específicas. E aí você tem que entender todo o seu sistema para poder gerar um SQL que vai atender o seu usuário. É engraçado também, engraçado não, né? Mas interessante que o pessoal da biblioteconomia, eles têm noção de SQL, porque às vezes o usuário da biblioteca, ele chega lá e faz uma demanda e eles não têm como procurar no sistema, e eles acabam tendo que criar SQL, ou passa para o pessoal da TI criar SQL e acessar as informações de acordo com os usuários da biblioteca. É uma linguagem de programação para acesso de banco de dados, né? O SQL, comandos SQL embutidos em programas de aplicação que acessam os dados armazenados. Então, assim, ela pode ser adicionada, por exemplo, junto com o Java, junto com o PHP e outras linguagens de programação e permite que você busque os dados e faça com que eles apareçam lá nas suas telas do Java, por exemplo, ou lá no seu browser, né? É uma linguagem de administração de banco de dados, então ela é responsável por administrar o banco, que eu falei para você. Isso aqui é o DBA, é o Database Administrator, né? É a pessoa que cuida. Isso aqui é uma área muito bacana de se trabalhar. Acho que eu já falei para vocês, não me lembro. Mas se você pensa numa área de tecnologia bacana, principalmente hoje que a gente precisa de muitos dados, né? O mundo vive de dados. Hoje, os dados se tornou o petróleo das grandes organizações e das pequenas também vai se tornar. Então, o DBA é uma pessoa muito importante, né? Porque você não é só você manter, eu vou criar tabela só, professor. Eu vou criar o SQL só, professor. Não. Você tem que tomar cuidado para que esses dados não vazem. Imagina seus clientes com dados sensíveis, né? Número de cartão de crédito. Não pode vazar. Você é o DBA de um hospital. Todas as informações médicas são suas, não podem vazar. Só o médico tem direito de ver, e só o seu médico, não são todos. Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado para que só quem tem acesso possa ter acesso, certo? E isso aí é muito importante. Você tem que tunar, que a gente chama, né, fazer o tuning. Meu banco de dados está muito lento. Você é o cara que vai lá no banco de dados, às vezes, fazer o controle dele, por que está dando erro, por que está demorando tanto. Às vezes é um código SQL que está muito pesado, que você tem que refazer. Então, o DBA, ele é o máximo dos máximos. Ele pode ganhar muito dinheiro, tá? Exige muito estudo. Então, professor, é só fazer esse técnico ODS? Não, você vai ter que fazer outros cursos de especialidade depois, tá bom? Eu quero ser muito bom em SQL Server. Você pode fazer alguns cursos. Eu fiz, por exemplo, um curso de administração de banco de dados no SQL. Já faz... Deixa eu ver quanto que eu fiz esse curso. Em 2006. 2006, já faz mais de 10 anos, né? Na época ele custava R$ 2.000, uma semana em São Paulo. Quer dizer, R$ 2.000 há mais de 10 anos atrás era um bocadinho de dinheiro, né?
Mas eu fiz um investimento porque era uma área legal, eu queria aprender mais, mas por conta da educação mesmo, de ensinar né, e melhorar esses detalhes para os alunos. Mas tinha muita gente que estava fazendo o curso lá, que eram pessoas que trabalhavam já em empresas. A maioria, inclusive, das pessoas que estavam no curso eram DBAs em empresas lá de São Paulo, tá bom? Então, é nesse sentido que eu falo, você não vai precisar ficar fazer cursos de um ano, pode até ser, mas às vezes você vai ter cursos rápidos. É aquele curso que eu fiz, por exemplo, ele era um curso certificado pela Microsoft, e então quer dizer assim, os profissionais que estavam dando aula eram profissionais que tinham certificado do Microsoft, eles eram especialistas, tá bom? Então assim, vai ter um investimento para você, mas tem retorno, tá legal? Então, uma linguagem cliente-servidor, né, permite que você acesse aí de computadores o servidor. Isso aqui tudo você já depende, às vezes, também, inclusive, do pessoal de redes, né, as linguagens cliente-servidor aqui. Né, mas a questão é, você tem um servidor, ele pode estar no local e você consegue acessar ele a partir de outras máquinas. Né? Quando você está no ambiente web, por exemplo, eu acesso uma base de dados a partir do browser, que vai acessar um banco de dados que às vezes vai estar em outro lugar fora do Brasil, inclusive, né? Ele permite o banco de dados distribuído, né? Auxilia na distribuição dos dados através de vários nós conectados ao sistema de aplicação. Auxilia também na comunicação de dados com outros sistemas. Então, a distribuição dos dados é muito importante. Aqui a gente já entra um pouco na questão de backup, por exemplo. Né? A backup o que é backup? Vocês lembram? Alguém pode me dizer? Alô, tá todo mundo dormindo? Alô, tem alguém aí? Pessoal, vocês estão aqui ou não? A gente está, professor, o pessoal está falando no chat. Ah, mas eu não estou vendo. Beleza. Eu estava aqui na apresentação, na minha tela tá cheia. Então tá bom. Vamos continuar. Então, essa questão Então, assim, alguém fala para mim o que é backup. Eu nem sei se alguém respondeu aqui no chat, mas fala por voz. Quem é o corajoso? João Augusto. O senhor já viu uma série chamada Upload? Não vi, João. O que tem essa série? Fala aí por voz. Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo. É uma série que mostra o mundo em 2033, né? Ah, Aí, tipo assim, quando as pessoas morrem, como se elas estivessem morrendo, eles pegam a consciência dessas pessoas e colocam aí como se fosse um mundo virtual, em que as pessoas reais conseguem conversar com elas, entendeu? eu vi. Eu vi sim. Agora que você falou, eu lembrei. Nossa, bem bacana. É bacana O demais. que você achou? Achei bem legal. Eu ainda tô assistindo, né? Eu tô no 6º episódio. Eu Tô no vi. Eu achei. Alguém já viu essa série, pessoal? Cri, cri. Nunca vi. É Nem legal. eu. Para vocês que são da área de tecnologia, é uma série interessante. Ele, como disse o João, né, é uma empresa que monta. Ele pega uma interface que salva todas as suas memórias e depois eles mandam você para um paraíso digital, vamos dizer assim, depois que você morre, né? Então a pessoa continua vivendo lá e as pessoas podem conversar com ela, né, o João? Sim, sim. As Só que, pessoas. tipo, é pago, né? Aí é muito Isso, caro o preço. E aí tem um isso, cara que ele quer fazer um aberto para todas as pessoas, porque é direito, como se fosse direito das pessoas. E isso. acontece que ele é morto, né? É, Porque a exato. empresa queria impedir ele de É, fazer isso. tá na primeira temporada ainda, né? Sim, sim, na primeira temporada ainda. É interessante porque ele mostra questões sociais ali também, né?
A gente olha para isso hoje e a gente acha, oh, que absurdo, né? Mas a gente não sabe como é que vai sair, como é que vai ser as tecnologias no futuro, né, João? Sim, sim. Mostra E desigualdade social, né? É bem... exatamente, né? Porque aquilo ali só tem pessoas que têm muito dinheiro ali, pelo que mostra a série, né? Porque é um valor tão grande que poucas pessoas têm acesso, né? E isso já mostra a desigualdade até no mundo digital. E isso, inclusive, é um fator que está sendo muito tratado nos dias de hoje também, né? Esse livro que eu falei para vocês que eu estou lendo fala sobre essa questão, né, de melhorar o DNA, por exemplo. Então, olha só, tem feito estudos. Então a gente fala assim, mas isso nunca vai acontecer. Bom, se tem feito estudos, é para que se um dia possa acontecer algo de melhor, no sentido de você conseguir manipular, inclusive DNA. Então, o meu filho, eu vou fazer com que ele tenha um DNA, que ele consiga ter um tônus muscular mais forte, capacidade cerebral melhor, e etc. Só que isso custa muito dinheiro. E aí o que acontece? Quem vai ter acesso a isso são as pessoas mais ricas, né? E isso vai fazendo com que a sociedade vai ficando cada vez mais, como é que eu vou dizer assim, as diferenças sociais aumentem, né? Vocês estão entendendo? Isso são coisas que é para a gente, ele traz esse olhar, o autor, esse olhar de humanas, né? Das ciências humanas, mostrando o impacto que isso pode ter. A gente olha muitas vezes a área de tecnologia e acha fantástico, né? Nossa, que legal, vai ser muito bom fazer isso e aquilo, mas quem que vai poder fazer, não é? A questão da inteligência artificial mesmo. A gente olha e fala assim, nossa, professor, a inteligência artificial vai mudar o mundo, né, professor? Vai ser muito legal, olha, vai ser isso. Mas quem é que detém hoje como é que eu vou dizer, know-how, né? Quem consegue ter tantos dados nas mãos para poder fazer várias análises e pagar analistas e pagar um mundo de gente de várias áreas, porque a inteligência artificial não é só o pessoal da computação. Você tem cientistas de dados, você tem pessoal da ciência da computação, da neurociência, pessoal da psicologia, porque tem que entender comportamento humano, né? Eu tenho que entender o comportamento humano para tentar pegar esse comportamento e simular ele no computador. Então, assim, várias áreas têm que ser representadas no computador. Então, assim, para eu representar um humano no computador, eu preciso entender o ser humano. E quem tem muito dinheiro, isso são as grandes organizações, principalmente Facebook, Google, Amazon, né? Eles têm todos esses dados lá. Então, de certa forma, que nem o João estava falando, né? Essas grandes organizações acabam detendo esse conhecimento. Mas eu acho que nós, e vocês aí que estão indo para o mercado, né? Eu acho que isso é uma área muito bacana. Se você pensa em seguir na área de tecnologia, pessoal, procurem seguir nessa área de cientista de dados, de inteligência artificial, de se especializar nisso, porque o mundo vai precisar de pessoas assim, para trabalhar nisso, certo? Então, eu acho que você já pode começar a sonhar nesse sentido. Não fica só o cara que vai desenvolver um sistema aqui para a empresa, não. Pensa grande, porque até você pensar em fazer um mestrado, eu oriento alunos de mestrado, a gente tem alguns alunos que trabalham, inclusive, com machine learning, lá na Unesp. Se um dia você tiver interesse, claro que você ainda tem bastante chão ainda, né, tem que fazer a faculdade, mas é uma possibilidade de você ter alguma coisa diferente, né? Então, assim, as possibilidades na área de tecnologia são muito promissoras, tá bom? É uma coisa para você, não precisa ficar acreditando só no Cecílio, não. Leia, tá? Procurem bastante informação. Pessoal, são 10h13. Vocês têm outra aula, né? Sim. Sim. Então tá. Eu vou parar por aqui. Eu falei demais, né? E na semana que vem eu continuo, então, para a gente terminar. Eu vou dar um pouquinho mais de tempo para a tarefa de vocês, então. Tá? Eu vou mudar lá. Eu tinha deixado até segunda-feira que vem, mas eu vou deixar um pouquinho mais depois. E aí, na semana que vem, a gente termina esse slide, beleza? Beleza.